Olá, pessoal do oitavo B. Esse é o segundo vídeo que a gente vai dar continuação ao nosso estudo sobre os verbos, certo? No primeiro vídeo, eu passei para vocês, eu expliquei a estrutura dos verbos. Eu dei a definição de verbos, que verbos são palavras que expressam ação, um estado ou um fenômeno da natureza. Isso foi uma das coisas que a gente viu. Logo em seguida, a gente viu também a estrutura dos verbos, as partes que compõem os verbos. Vocês viram que o verbo ele tem o radical, vogal temática, as desinências, certo? E também foi passado um exercício para que vocês praticassem o conhecimento em casa. Então, eu vou dar uma olhada nesse exercício, só para não passar em branco, se bem que questão de revisão em videoaula é meio que desnecessário, né? Porque, assim, é só você voltar no YouTube, procurar o vídeo lá da última aula que você ainda está com dúvida e tal, assistir outra vez, ou se não, vídeos de outros professores. E, além disso, tem o nosso canal no Google Classroom. E vocês podem deixar perguntas lá no mural, que todo dia vocês sabem que eu estou entrando e eu respondo, certo? Qualquer dúvida. Você pode mandar uma dúvida assim para geral da sala V, ou pode mandar também privado, só para o professor, certo? Então, deixa eu aqui mostrar o exercício que eu passei para vocês. A gente responder só alguns quesitos, né? Corrigir e passar para o próximo ponto do nosso estudo. Primeiro quesito, eu pedi que vocês dessem 2 exemplos de verbos. Letra A, verbos que expressam ação. Aí eu disse, né, que a grande maioria dos verbos são os verbos que expressam ação. Cantar, falar, comer, dirigir, sair, ver, assistir. Enfim, tem uma infinidade aí de verbos que expressam ações. Verbos que expressam estado. Algumas pessoas cometeram alguns erros aqui, e aí deixa eu comentar uma coisinha rápida com vocês. Uma coisa é a situação de prova, que ali você não vai ter consulta, você está sendo testado, né? Aquilo que você aprendeu durante a unidade, durante um período de tempo, não precisa ser a unidade toda, mas aquilo vai ser cobrado para ver o que foi que ficou, para ver o que é que você conseguiu aprender e tal. Isso aí é a prova. Quando a gente fala de exercícios, ou em sala de aula, ou em casa, principalmente os de casa, vocês têm vocês têm a opção de consultar pela internet. Você abre sites aí, quem teve dúvida, porque eu ainda falei no meu primeiro vídeo o que são verbos que expressam estados, dei exemplos, mas se ficou alguma dúvida ou se você esqueceu, que é comum também, você entra na internet, coloca de novo e não chuta, certo? Porque assim, quando eu estou fazendo até minhas atividades, umas pesquisas aqui da minha faculdade, vocês sabem que eu faço faculdade, eu tenho dúvidas, que muitas vezes você não vai lembrar de tudo que assistiu na aula, mas aí eu entro na internet, faço minhas pesquisas, aí eu encontro a resposta e coloco lá. Então vocês devem praticar isso também. Não é para ficar chutando respostas não. Vamos voltar lá para o exercício. Verbos que expressam estado. Eu tenho verbo estar, ser, permanecer, ficar, continuar, são alguns exemplos, certo? Verbos, mas eu só pedi 2. Verbos que expressam fenômenos da natureza, aí também são fáceis da gente lembrar, né? Chover, trovejar, relampejar, ventar, são verbos que expressam amanhecer, anoitecer, são verbos que expressam fenômenos da natureza.
certo? Vamos ver esse segundo aqui ainda. Enumere a segunda coluna de acordo com a primeira. A segunda é essa daqui. E a primeira está aqui, ó. Tranquilo? Eu fiz uma besteirinha aqui. Voltando. Aí eu tenho aqui, no primeiro, letra A. Indica a significação do verbo. Liga o radical à terminação do verbo. Ou as terminações, né? Se tiver mais de um tipo de desinência ali. Corresponde ao radical mais a vogal temática. Indica o tempo e o modo em que o verbo está conjugado. E, por último, indica se o verbo está no singular ou no plural. E indica também a pessoa do discurso, se é primeira, segunda ou terceira pessoa. Isso aí a gente vai ter que lembrar também, viu? Isso é muito importante a gente lembrar quem são as pessoas do discurso. Então, aqui, voltando. Letra A. Letra A. Indica a terminação, a significação do verbo. No primeiro vídeo, eu mostrei que é o radical que faz isso. Ele indica a terminação, ele indica a significação do verbo. Ele indica a significação do verbo. Letra B. Liga o radical às desinências. Eu já mostrei a você como é que você encontra o radical. Aí vai vir uma vogal ali que ela serve para duas coisas. A primeira aí é para indicar, para ligar o radical às terminações, às desinências. Isso aí a gente chama de vogal temática. É a vogal temática que faz isso. Outra coisa que a vogal temática faz, ela indica a qual conjugação o verbo pertence. Se a vogal temática for A, primeira conjugação. Se for E, segunda conjugação. Se for I, terceira conjugação. E se for O, não tem quarta conjugação. Se a vogal temática for O, o verbo pertence à segunda conjugação, como foi falado no vídeo anterior. Letra C, desculpa aí, corresponde ao radical mais a vogal temática. Ele está dizendo, eu tenho um radical mais a vogal temática. Eu tenho tema. Indica o tempo e o modo em que o verbo está conjugado. Aí essa daí, nem a pessoa querendo, ela erra. Indica o modo, o tempo e o modo. Aí tem desinência modo temporal. E por último, indica se o verbo está no singular ou plural. Isso se refere à questão de número. Número, se é singular ou é plural. E indica também a pessoa do discurso, é primeira, segunda ou terceira pessoa. Então tem aqui a desinência número pessoa, letra E. Tranquilo, pessoal? Bom, é só isso aí que a gente vai... Só para não deixar passar o exercício que eu pedi para que vocês fizessem, certo? O que é que eu quero falar hoje? Sobre a classificação dos verbos. A classificação dos verbos, vamos ver umas três. Nós vamos ver três hoje. Eu queria ver só regulares e irregulares, só que eu não vou perder a oportunidade de ver verbos anômalos. E vocês vão entender por que eu não vou deixar para outro vídeo. Eu vou gravar nesse mesmo vídeo os verbos anômalos. Então, coloca aqui. Ela traz aqui. Existem vários tipos de classificação verbal. A primeira traz os verbos regulares. O que são verbos regulares? Os verbos regulares são verbos que se encaixam nos modelos fixos. Isso aqui é importante a gente guardar. Se encaixam nos modelos fixos de conjugação verbal, não provocando alterações no radical e nas terminações quando conjugados. Só um minutinho aqui, olhem para mim aqui.
o verbo ele vai ter a flexão. O verbo é uma palavra variável, ele flexiona. Mas essa flexão, às vezes, ela segue uma regularidade, um modelo fixo. Por exemplo, o verbo cantar e o verbo falar são verbos regulares da primeira conjugação. Como eles são regulares e como eles também são da primeira conjugação, a conjugação desses dois verbos vai seguir um modelo fixo. Vamos lá ver como é que é isso. Eu trago aqui, ó, primeiro verbo vender. Eu vejo aqui em cima tipo de verbo regular. Lembrem que lá na explicação, o site, a professora ela vem falando que verbos regulares eles não apresentam alterações no radical. Primeiro ela fala do radical. Tem aqui, ó. Eu vendo, tu vendes, ele vende, nós vendemos. Vê só. O radical eu já mostrei a vocês que eu usei esse verbo também na última aula. O radical é até aqui, a letra D, não é? Observe que no modo indicativo, no presente, pretérito imperfeito, pretérito perfeito, futuro do pretérito, futuro do presente, pretérito mais perfeito. O radical, ele se mantém, ó. O verbo ele não tem alteração na parte do radical. Eu desço e vejo lá no modo subjuntivo, no presente do subjuntivo, no pretérito imperfeito do subjuntivo, no futuro do subjuntivo, o radical ele se mantém. No modo imperativo, a mesma coisa aqui, ó, até a letra D, o radical se mantém. No infinitivo aqui, ó, infinitivo pessoal, a mesma coisa, o radical se mantém. Estão vendo que ele tem uma regularidade? Isso mostra que ele é um verbo regular, certo? E outra, esqueci aqui de comentar, as desinências dele. Tem aqui o O, na segunda pessoa tem ES, aqui no pretérito mais perfeito tem o RA aqui, no futuro do presente tem o REI, são as desinências do verbo regular vender, do verbo vender, que é regular, melhor falar assim. Se eu pegar outro verbo da segunda conjugação que seja regular, vocês vão perceber que essas terminações que apareceram aqui no verbo vender vão ser iguais em outro verbo. Vamos lembrar aqui outro verbo da segunda conjugação. Comer. O verbo comer, ele é da segunda conjugação e ele também é um verbo regular. Quando você vem aqui, ó, você coloca eu como, esse ó continua. Tu comes, vós comeis, certo? No pretérito perfeito, nós comemos, vós comestes, eles comeram. A desinência também vai ser a mesma, porque são verbos regulares. Lembra aqui que ela falou, olha, se encaixam nos modelos fixos de uma conjugação. E isso vai valer para todos os tempos, modos e tempos verbais. Viu? O modelo desse verbo aqui, que eu tenho aqui, verbo vender, vai se encaixar também. O verbo comer também vai se encaixar, porque ele também é da segunda conjugação e também é um verbo regular. Vamos ver outro verbo regular. Verbo dividir. Eu também usei na última aula. Aqui, ó. Eu tenho um radical e olha aqui que ele diz aqui, ó. Tem tipo de verbo regular. Mais uma vez, observe que o radical ele se mantém, ó, divide em todos os tempos verbais, em todos os modos verbais.
Por esse motivo, o verbo dividir também é um verbo regular. E aí, pessoal? Viu? Saindo de verbos regulares, ela traz aqui outros exemplos. Cantar e amar. Agora, veja que interessante. Ela coloca 2 exemplos de cada conjugação verbal. Cantar e amar, primeira conjugação. Os dois são verbos regulares. O modelo de conjugação desses 2 verbos será o mesmo. Vender, que eu usei aí, e prender. Né? A mesma coisa. O verbo partir e abrir é a mesma coisa. Por exemplo, eu não mostrei aqui que o verbo dividir é regular, então vamos tirar a prova aqui. Vou pegar o verbo partir. Eu já sei que o radical dele vai continuar. E as desinências, quando eu coloco aqui, ó, eu parto, ficou a letra O. Eu parto, tu partes. Vou mudar de tempo aqui. Futuro do presente. Ele partirá. Tá vendo que a desinência também vai ficar a mesma, porque é um modelo fixo dos verbos regulares. Certo? Pronto. Entendido verbos regulares, vamos para verbos irregulares. Aí vai aparecer um não importante aqui, ó. Verbos irregulares são verbos que não se encaixam nos modelos fixos de conjugação verbal, possuindo alterações nos radicais e nas desinências. Quando a variação, quando a alteração for no radical, a gente vai notar isso de uma maneira muito mais fácil. Por exemplo, veja esse verbo aqui. Verbo fazer. Olha o que ele traz aqui embaixo. Tipo de verbo irregular. Verbo fazer é um verbo irregular. Deixa eu olhar aqui, mostrar para vocês o radical do verbo. É até o Z, né? Fazer. Mas quando eu venho aqui no presente do indicativo, logo na primeira pessoa aparece eu faço. Em vez de Z, o verbo é escrito com cedilha. Ou seja, no radical do verbo já apareceu uma variação. Só por causa disso, ele já é colocado como verbo irregular. Observe que na maioria aqui, olha, o Z é mantido, o radical. No restante do presente indicativo, no meu pretérito mais que perfeito, no meu pretérito perfeito do indicativo, no pretérito imperfeito do indicativo. Mas veja, aqui apareceu um cedilha em vez de Z. E aqui apareceu um R. Certo? Farei. Pronto. O verbo apareceu. O verbo registrou alguma alteração no radical. Foi registrado aí, alteração no radical. Então, o verbo ele é irregular. Eu mostrei a vocês que o radical do dividir e do vender não se altera. E as desinências vão ter um modelo fixo também. Por isso, o verbo vender, dividir, cantar, amar são verbos regulares. O verbo fazer, não. Eu tenho o radical dele aqui, até o Z, mas quando eu venho para faz, já aparece um cedilha, certo? Então, aqui é escrito com R no futuro do presente. No futuro, no presente do subjuntivo, ele vem com cedilha. Então, já aparece uma alteração bem notável, certo? Por esse motivo, o verbo fazer é verbo irregular. O verbo poder.
podíamos, até a letra D aqui, eu tenho meu radical. Entretanto, quando eu conjugo na primeira pessoa do modo indicativo, vem posso, um SS. Estão vendo aí que o verbo já teve uma alteração. Observe que no restante todinho do pretérito perfeito, do presente e do indicativo, e em todos os outros tempos verbais do modo indicativo, ele se mantém. POD aqui, ó, o radical. POD. O radical ele é mantido. Mas só por causa de uma pessoa do discurso, pronto, já teve alteração, por isso ele já não é regular. Ele teve aí uma irregularidade. Tranquilo? Agora no modo subjuntivo, ó, aí o SS já aparece com mais frequência. E aqui eu tenho no modo imperativo as alterações e no infinitivo também, certo? Outro detalhe que eu quero chamar a atenção. Observe esse verbo crer. Tipo de verbo irregular. Veja só. Crer, crer. O radical, ele até aparece, certo? Mas o que é que o radical ele até é preservado? O verbo ele continua com sua característica aí, ó. Crer. Mas aí, no caso do verbo crer, a gente vai ver que a variação não vai ser no radical, vai ser na desinência, certo? Olha aqui, ó. Creio. Creio. Porque, veja só, o verbo poder, ele não é irregular? É. O verbo crer, ele também não é irregular? É também. Mas veja, olha a desinência do verbo poder na primeira pessoa do presente indicativo, na primeira pessoa do singular, no presente indicativo. É apenas o, posso. Posso. E aqui, no verbo crer, ele não conjugou creio igual o verbo poder. Ele colocou creio. Tem um i aqui. Pronto, já tem uma alteração também na desinência. E o interessante é que o verbo crer e o verbo poder são da mesma conjugação, segunda. Mas, como eles são verbos irregulares, eles não vão seguir um modelo de conjugação. Tranquilo? Pronto. E por que eu não queria perder a oportunidade de falar dos verbos anômalos? Tem esse nome aqui, diferentão, mas não se espantem, viu? Porque é uma coisa muito simples. Verbos anômalos, eles são um tipo de verbos irregulares, porque vai ter uma irregularidade na conjugação do verbo. Porém, essa irregularidade é tamanha que acaba descaracterizando o verbo. O verbo fica parecendo que é outra palavra. Veja só. Verbos anômalos são verbos que apresentam diferentes radicais quando conjugados. Olha o exemplo aqui que eu peguei. Verbo ser. Eu não disse que o verbo anômalo ele é um tipo de irregular? Olha aqui, ó. Tipo de verbo. Irregular, anômalo. Certo? Irregular porque vai ter irregularidade na conjugação dele. E esse nome anômalo, por que ele tem esse nome diferente? Porque a irregularidade dele é tão grande que em alguns tempos verbais vai desaparecer, não, vai descaracterizar
a própria forma infinitiva do verbo. Você tem aqui, ó, ser. Eu escrevo S-E-R. O início aqui é com S. Aí eu vou conjugar. Na primeira pessoa do indicativo. Eu sou. Apareceu até um S aqui, certo? Só que na segunda, tu és. O S sumiu. Ficou um ES aqui, com acento agudo no E. Ele é. Aí depois vem nós somos, sois, são. Aqui até voltou o S. Tem até uma característica ainda preservada. Agora, aqui nesses dois, não. Quando eu vou para o pretérito imperfeito, nem com S aqui, ó, nenhum vai ser escrito com S no início. No presente é eu sou. No pretérito imperfeito, eu era. E no pretérito perfeito, eu fui. F-U-I. Estão vendo que a irregularidade dele é muito grande. Deixa eu comparar com outro verbo irregular, que não é anômalo. O verbo crer, como eu mostrei a vocês, que ele é um verbo irregular. Deixa eu mostrar o verbo poder. O verbo poder. O verbo poder, como ele é irregular, mas veja, aqui eu tenho P-O, P-O-D, P-O-D, P-O-D. Aqui aparece U, certo? Mas ainda tem pudesse. O verbo ele ainda tem a característica primária dele, a característica nominal, da forma nominal do verbo, ainda é um pouco preservada. Mas aqui não. Aqui o verbo muda totalmente. Eu sou, eu era, eu fui. Parece que é outra palavra, mas na verdade é tudo o verbo ser, em tempos diferentes aqui. Aqui, ó, no modo subjuntivo, já aparece um J, mas pelo menos tem um SE, né? Seja. Mas aqui aparece SS com F aqui, ó. Fosse. Pronto. Por essa variação enorme, essa alteração enorme que aparece nas formas do verbo ser, ele é um verbo irregular anômalo. Outro verbo aqui, verbo ir. A mesma coisa. Tipo de verbo irregular, anômalo. Vamos ver. Olha como se escreve ir. IR apenas. A forma nominal do verbo. Mas quando eu vou para o pretérito, para o presente do indicativo, para o presente do indicativo aparece eu vou. Veja, já mudou totalmente o verbo. Aqui a característica ainda é preservada, né? No pretérito imperfeito. Eu ia, se o verbo é ir, eu ia, tu ias, ele ia, nós íamos, vós ias, eles iam. Aqui no futuro do presente tem o irei, ainda é preservado, irei, irás, irás. Mas aqui, ó, no pretérito mais que perfeito, fora, o verbo não é ir, mas ele é conjugado no pretérito mais que perfeito, eu fora, tu foras, parece outro verbo. E aqui no modo subjuntivo, que eu vá, que tu vais, que ele vá, que nós vamos, que vós vades, que eles vão. Veja como é bem diferente o verbo aqui. Por isso que ele é irregular, mas a irregularidade dele é muito grande, então ele é irregular anômalo, certo? Então foi isso aí que eu queria passar para vocês e vou mandar o exercíciozinho, tranquilo? Falou, galera!